Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, peço licença ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, ao senhor Benzedor para a gente começar mais esse momento de conversa. Nesse episódio falando sobre aterramento. Quem aí nos escutando já ouviu falar sobre aterramento e pode ter ficado curioso sobre para que funciona, qual a importância, como é que isso nos ajuda, de que sentido isso nos melhora. Benzedor, obrigado por estar aqui com a gente mais um momento. A bênção do grande pai, a bênção de Mãe Maria, dos mentores salutares e sagrados, a ti, querido repórter, a todos e todas. Muito cedo, sabe, repórter, eu aprendi isso com o mentor indígena, o índio, sobre o poder do aterramento. E já vi, assim, muita gente assim alcançar a cura por meio desse trabalho, desse ensinamento. Pessoas que me diziam assim: Benzedor, eu tenho um fogo debaixo dos pés, eu tenho uma ardência, eu tenho uma queimação nas pernas, mas principalmente debaixo dos pés. Formigamento, dormência. Já tomei assim, tudo que me ensinaram, benzedor e nada. Aí o benzedor diz assim: não, tudo não. Tudo é muita coisa, ninguém consegue tomar tudo que... Poderia dizer assim, algumas coisas já fizesse, não, pois é, não. E sabe, benzedor, assim, é ruim assim até para mim dormir, para descansar, assim, porque principalmente de noite, parece que a gente encosta o pé numa brasa, queima. E aí surgiu esse procedimento, o aterramento, repórter ensinado pelo índio, e que consiste, já diz, né, aterramento vem de terra, o poder da mãe terra, que os índios sempre cultuaram, sempre ensinaram, o povo africano também, que a terra é mãe, né? É um útero fértil, tanto é que nos dá o alimento, nos dá água, nos dá tudo que necessitamos, né? E então a terra é mãe. E quando nós temos contato com a mãe terra, nós temos contato com um antibiótico mais poderoso que existe. Qual de nós, um dia o índio me perguntou, eu estava do meu lado e me perguntou assim: qual de vocês nasceram de calçado ou de sapato? Existe algum, filho? Por quê? Porque assim, o ser humano é ligado à mãe terra. É o que sustenta vocês debaixo dos pés, que dá o alimento, que dá água, que dá o pão, que dá o de vestir, que dá o de comer. E para aqueles que não sabem, vos dá a saúde também, sem pedir nada em troca a não ser o respeito, a consideração, o carinho. Então, repórter, o aterramento é um procedimento que nos ajuda, sim, em toda a nossa matéria orgânica, humana, espiritual. É força, é poder, é luz e é fortalecimento. A gente, qual de nós, assim, pequeno, não gostamos de andar de pé descalço? Repórter, a gente vai perdendo depois, né? Então, quero dizer assim, eu já vi muitas maravilhas através do aterramento. Como que o aterramento energeticamente funciona? O que é o aterramento? Deixa eu te contar um pouquinho. Segundo o índio me diz, o aterramento, ele te fortalece todo por dentro, todo o teu organismo por dentro e a tua aura, a tua alma por fora. Porque é o mesmo do que tu te conectar com aquele plano que te recebeu de boa, né? Quanta vida existe no planeta, no mundo, no plano terreno. E olha assim, para tudo que é lado que a gente olha, assim, tudo que sustenta não é a Mãe Terra? Nela tem sais minerais poderosos
tem metais poderosos, tem lençóis freáticos poderosos. Repórter, tem seres poderosos que moram na terra, debaixo da terra, tem luz. Tanto é que é fértil. Como o índio diz, nos dá o pão, nos dá o alimento, nos dá o que de vestir, nos dá o sustento. Então, na infinita sabedoria do grande Pai e do grande Espírito, que tudo criou, diz que uma das primeiras bênçãos que o grande Pai criou foi a Mãe Terra, que é a nossa casa de passagem, né? Então quer dizer assim, o repórter, respondendo a tua pergunta, ela nos fortalece tudo. Todo o nosso organismo, assim, a visão, cabeça, cérebro, membros, órgãos, e vai além. Fortalece todo o nosso organismo e todo o nosso espírito também. O benzedor e o aterramento, ele age nos recarregando, nossos males, enfim, eles ficam ali na terra e a gente recebe coisas boas de volta. Como é que isso funciona? Funciona, repórter, tipo uma troca. Como mãe, né? Mãe de verdade é assim. Qual mãe não protege os seus, não ama os seus, não dá vida pelos seus? Funciona assim, o aterramento retira toda a parte negativa que temos e nos preenche com a positiva. Então, quer dizer, isso não precisa muito, repórter. Eu, como remédio, como medicação, como indicação que eu vejo os mentores passarem para as pessoas, no mínimo 30 minutos de aterramento é um remédio que responderá no nosso organismo pelo mínimo de 6 meses, a cada 30 minutos. A cada 30 minutos, e é um tempo que fica no nosso organismo assim de 6 meses. Já pensou? Quer dizer, 1 hora de aterramento, 1 ano. Então, e tá ali, ninguém precisa pagar nada. Nós podemos fazer assim em qualquer lugar que seja de terra. Não importa o tipo de terra, sendo a mais poderosa, claro, a terra preta. É terra, não é areia. E benzedor, o senhor já viu muitos casos de pessoas que, após fazer esse aterramento, tiveram seus caminhos abertos, conseguiram ter mais saúde. Como é que o senhor vê isso se traduzindo? Mais saúde, sim. Principalmente. Mais saúde, já vi, sim. A maior parte que fez assim, tu bate o olho e tu vê como chegam e como estão. Teu organismo estando bem, estando equilibrado, assim, tudo está bom. Quando a tua cabeça não está boa, repórter, nada em ti está bem. Olha as crianças, olha nós mesmos assim que nos criamos com os pés na terra, olha a nossa saúde. O benzedor, digo assim, com muito amor e com muito carinho, que até o dia de hoje, benza a Deus e Mãe Maria, repórter, não conheço doutor. E fui uma criança assim, que me criei de pé no chão. Muitas vezes nós tinha só um chinelinho de dedo para calçar. O demais era, e tinham que estar brigando conosco para nós calçar o chinelo. Tá? As minhas a mesma coisa. E então chega às vezes criança com fraqueza, crianças frágeis, crianças que adoecem toda hora, todo o tempo, ou que caem toda hora. Repórter, e qual a orientação, a medicação pedida, a orientação dos mentores? Deixe colocar assim os pés na terra, e dentro de pouco tempo assim, se abre apetite, se muda a cor para a cor saudável, e tudo melhora, o jeito de dormir, o desenvolvimento da criança. Então tu tira uma base assim, fazendo o sagrado aterramento. E benzedor, para a gente poder finalizar assim, muita gente acaba olhando, né, esses conteúdos na internet, fazendo isso por conta própria. Nesse caso do aterramento, que é um contato com a natureza de fato, não tem muita cerimônia em volta disso aparentemente. É algo que é o simples contato ou precisa de uma orientação mais de sabedoria espiritual mesmo para poder executar isso?
É como sempre o benzeador está sempre dizendo na repórter, por mais simples que seja um procedimento, muitos dizem até para mim mesmo assim, e já vi muita gente se dando mal assim por falar assim na internet. Internet, para o benzedor, tem o lado bom, benéfico, sim, mas tem o lado que não é bom. E a gente tem que compreender que a internet é como se fosse um papel, aceita tudo que bota. Então aí está o perigo. Mas não, mas para tudo fluir, para tudo estar certo, é óbvio que nós temos que buscar orientações de fontes seguras, né, repórter? Às vezes tu tens a boa vontade, mas tu não sabe como proceder e às vezes por um simples fato tu estás fazendo de uma forma errada e não vais ter o resultado que buscas, que queres. Deixa eu te, só para encerrar aqui o repórter, um caos. Há muito tempo atrás, uma doença que dá-se nos cavalos, o benzedor foi procurado por ter esse conhecimento assim e se espalhar esse conhecimento. E aí um dono de estância me disse assim, essa enfermidade assim não tem cura. Benzedor para os tempos de hoje assim é mandado e é pedido assim para sacrificar o animal que está com essa doença, porque não tem mais cura. E benzedor eu não acredito, porque meus pais, meus avós lá atrás, essa doença já existia e eles curavam, só que eu não consigo me lembrar qual o procedimento que eles faziam. Imagina nós criarmos um animal, uma vida, nossos amigos, nossas amigas, e muitas vezes trabalho para nós, nos protege, e aí adoeceu, nós temos que matar. Então quer dizer que o ser humano é assim também. Para as doenças autoimunes, as degenerativas, que o homem julga não ter cura, o procedimento do homem, para Deus tudo tem. O grande pai, grande mãe é maior do que tudo isso. Tem sim. Então, benzedor, assim, eu pergunto para o senhor, qual o procedimento que dentro do seu conhecimento se faz para essa enfermidade? E o mentor estava do lado e me disse assim, repórter, eu achei tão bonito, e aí? Por isso que eu digo assim, quando pergunto, o benzedor sabe muito, não, o benzedor, quem disse? Fulano e fulana, né? Então, com todo respeito, te mentiram. O benzedor é um dos seres que menos sabe. Como é que eu vou me vangloriar de uma sabedoria que não é minha, repórter? Que o benzedor só escuta ou vê. Não é minha, não. O benzedor é dos seres que menos sabe. Aí quando ele me perguntou essa pergunta, a repórter do benzedor, fiquei assim, cativo de uma explicação e de uma orientação, porque eu não tinha para dar. Eu cheguei a abrir a boca para dizer assim, com fé, quando se tem fé, tudo se pode. Quando temos fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tudo podemos. Ia dizer isso, e aí o mentor foi decisivo e me disse assim, meu filho, ele faça um aterramento nesse animal, 1 semana de aterramento, e mais um procedimento, e ele é curado desse mal. Ensinei, disse para ele como que ele faria, tudo direitinho, afastado dos demais. E repórter, ele fez, e depois de um tempo ele veio para me agradecer. Agora eu me lembrei, eu comecei a fazer assim, me lembrei direitinho, eu criança, e os meus avós faziam isso. Exatamente como o senhor me disse, benzedor. E aí, repórter, foi o benzedor que disse? Não, o benzedor só ouviu e transmitiu. Amém. Gratidão, benzedor, pelos ensinamentos e compartilhamentos. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, por mais esse momento de conversa. Gratidão ao grande pai, à mãe Maria, a nossos mentores salutares e sagrados, a todos e todas, e a ti, querido repórter. Bênçãos a todos e luz divina a todos. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, @falas de benzedor no Instagram e no TikTok. Que a luz divina esteja sempre com vocês, e até o próximo episódio.